No ano passado, o produtor Yosuke Okunari, que é um dos maiores nomes do setor de preservação da história da SEGA, lançou um livro chamado Sega Hard Senki e revelou as histórias dos consoles produzidos pela gigante japonesa ao longo dos anos. Infelizmente, esse livro ainda não foi publicado fora do Japão, mas alguns trechos traduzidos surgiram na web não faz muito tempo e acabaram revivendo uma velha discussão relacionada com os motivos que levaram o clássico console Sega Saturn ao fracasso no ocidente. Aliás, ao longo deste vídeo, vou me referir ao console da forma que os brasileiros costumavam falar, ou seja, Sega Saturno. Bem, de acordo com Okunari, o acessório 32X, criado para estender a vida útil do Mega Drive, é o verdadeiro culpado pelo insucesso do Saturno. No entanto, a verdade é que as coisas não são tão simples assim e há diversos relatos que apontam para outros possíveis culpados. Sabendo disso, The Game Times analisou diversas fontes com vistas a ter uma base para contar a história do Sega Saturno e lhe ajudar a chegar à conclusão de que, no fim das contas, o 32X foi apenas um dos muitos erros cometidos pela SEGA na década de 1990. Portanto, se você quer saber mais sobre uma máquina que até poderia ter vencido a guerra dos consoles na quinta geração, é bom se ajeitar na poltrona e ficar comigo até o fim. No início dos anos 90, a situação da SEGA era excelente. O Mega Drive nunca chegou a ser um grande sucesso no Japão, mas lá nos Estados Unidos a coisa mudava de figura. Isto é, com o nome de Sega Genesis, a máquina acabou caindo nas graças dos players estadunidenses e chegou a bater de frente com o lendário Super Nintendo. Com isso, a gigante japonesa acabou se tornando uma das maiores forças do emergente mercado de games. Além disso, a empresa já era uma potência no segmento dos arcades e seguia criando máquinas muito bem sucedidas para o deleite dos fãs dos fliperamas. Por conta disso, é válido a gente dizer que a gigante japonesa estava com o terreno devidamente preparado para começar a trabalhar em um novo console. No entanto, foi também todo esse sucesso que acabou motivando as primeiras decisões equivocadas dos gestores e uma espécie de divisão entre a Sega of America e a matriz japonesa. Segundo contou o jornalista Blake Harris, que visitou o setor de pesquisa e desenvolvimento da empresa em várias ocasiões na década de 1990, os japoneses pareciam envergonhados por não conseguirem alcançar o mesmo êxito dos estadunidenses. Lembrando que, desde a Segunda Guerra Mundial, a influência dos Estados Unidos em território japonês mexeu muito com a cultura local e até garantiu alguns avanços, mas também gerou um forte ressentimento por parte de muitos indivíduos. Afinal, os norte-americanos lançaram as bombas em Hiroshima e Nagasaki, então não dá para a gente julgar certas atitudes e decisões dos japoneses sem ter vivido nos contextos do Japão pós-guerra. Nesse sentido, Tom Kalinske, que era o presidente da Sega of America na época, contou em uma entrevista concedida muitos anos após ele já ter deixado o cargo que só percebeu o clima pesado quando um colega que trabalhava em território japonês confessou o seguinte, abre aspas, "Você não sabe o quanto intimidados e incomodados estão os executivos japoneses com o seu sucesso." De todo modo, é bom destacar também que o sucesso da empresa nos arcades também foi determinante para algumas decisões tomadas pelos devs. Por exemplo, em 1992, a placa Model 1 foi lançada pela Sega e deu início a uma verdadeira revolução 3D. No ano seguinte, a Model 2 chegou para sacudir o mundo gamer de vez e introduziu títulos como Virtua Racing e o essencial Virtua Fighter, que é apontado por muitos como um dos jogos mais influentes de todos os tempos, já que suas construções tridimensionais acabaram impressionando muita gente e serviram como fonte de inspiração para os projetos dos consoles de 32 bits. Enfim, esse era o contexto da época pré-Sega Saturno. O Sega Genesis estava brigando com o Super Nintendo e fazendo muito sucesso, o Mega Drive não estava indo tão bem no Japão, a desenvolvedora definiu as bases para a próxima geração de consoles com suas inovadoras placas para os arcades e a galera do Japão estava ressentida com o sucesso da Sega of America. Detalhe, é bom você guardar todas essas informações, pois elas são cruciais para a gente tentar entender por que certas decisões foram tomadas pelo alto comando da Sega. E mais uma coisa, essa história é cheia de ramificações e tem muitos eventos importantes acontecendo ao mesmo tempo, então peço que preste bastante atenção para a coisa toda não dar um nó na sua mente. Veja bem, quando a Sega lançou a Model 2 para os arcades, em 1993, ela acabou estabelecendo as bases para aquilo que a próxima geração de consoles domésticos teria que apresentar. No entanto, replicar aquilo que os fliperamas eram capazes de fazer naquela época e colocar tudo em um pacote compacto pareceu impraticável para a desenvolvedora do ponto de vista financeiro. Assim, a Sega decidiu que o sucessor
sucessor do Mega Drive seria uma máquina de 32 bits focada em gráficos 2D, que tomaria como base a melhor placa 2D dos arcades, que se chamava System 32. E só para constar, na época muita gente ficou sabendo que a Sega estava trabalhando em seu novo console doméstico, mas as informações eram tão escassas que o pessoal da mídia especializada passou a usar o codinome Giga Drive para se referir ao projeto. Bem, com o plano inicial definido, a Sega montou uma equipe com 27 membros, que foi batizada como Away Team, e deu início aos processos de criação da máquina em 1992. Na liderança dessa equipe de desenvolvimento estava o lendário Hideki Sato, que foi o chefe do time de design de todos os consoles criados pela desenvolvedora. Anos depois, Sato contou que os planos foram traçados em meio a uma época de transição da indústria, visto que os gráficos tridimensionais estavam ganhando força, muito por conta do impressionante Virtua Fighter, mas a equipe não quis jogar fora os conhecimentos e recursos relacionados com as placas 2D e pareceu sensato construir o Saturno com base na System 32. Desse modo, visando cumprir a meta de finalizar o projeto antes do Natal de 1994, o Away Team começou a produzir seu poderoso console 2D, e aí veio a revolução iniciada pela própria Sega. Em 1993, o desenvolvimento do Sega Saturno, focado em jogos 2D, já tinha sido iniciado. Aliás, o Away Team já estava fazendo uso do codinome Aurora para se referir à máquina. A equipe de desenvolvimento tinha muita experiência com sistemas de 32 bits e até já tinha dado um jeito de incluir algumas capacidades 3D rudimentares na máquina, com vistas a acompanhar o crescimento das construções gráficas desse tipo. Daí veio o Virtua Fighter. Esse jogo sacudiu as mentes da galera gamer em outubro de 1993 e acabou fazendo todos começarem a sonhar com uma nova geração de consoles que focaria principalmente em jogos 3D. Em outras palavras, com o lançamento da placa Model 2 dos arcades e o Virtua Fighter, a Sega acabou definindo os padrões para as máquinas Next Gen da época, mas, como você já sabe, o Saturno estava sendo preparado para ser um destaque no setor 2D. Mesmo assim, após todo o alvoroço causado pelo Virtua Fighter, a Sega decidiu observar as movimentações do mercado, pois acreditava que ainda era cedo para começar a falar sobre consoles domésticos rodando jogos tridimensionais. Àquela altura, o nome Saturno já estava sendo utilizado e o projeto tinha evoluído um pouco além dos planos, mas, segundo contou Tom Kalinske, da Sega of America, um bom tempo antes, quando o console foi apresentado a ele pelos japoneses, ficou claro que a máquina já nasceria obsoleta. Diante dessa constatação, mesmo contrariando as ordens dos gestores da gigante japonesa, Kalinske e sua equipe decidiram buscar por soluções alternativas, com vistas a fazer o Saturno largar na frente em uma corrida no mundo 3D. Enquanto isso, a máquina 2D seguia em desenvolvimento. Desde 1992, quando ficou por dentro dos planos que haviam sido estabelecidos para a nova máquina da empresa, Tom Kalinske começou a procurar por uma solução alternativa, e sua primeira ideia foi firmar uma parceria com a Sony. O executivo tomou proveito da boa relação que tinha com Olaf Olafsson, o comandante da Sony Imagesoft, e um projeto inicial nasceu. E como as empresas tinham uma rival em comum, a Nintendo, a parceria pareceu ótima. Assim, ao longo dos meses, Kalinske conseguiu levar a ideia até os comandantes japoneses da Sony e tudo foi aprovado. Porém, quando o projeto foi apresentado à Sega do Japão, tudo foi por água abaixo. Conforme foi relatado por Kalinske, sua ideia tomava proveito de todo o know-how obtido com o Sega CD e acabaria dando vida à plataforma ideal para fazer sucesso nos Estados Unidos, sem contar que a Sega ainda ficaria com a maior parte dos lucros. Mas a diretoria recusou e afirmou que não havia motivo para criar algo com uma parceira, pois era capaz de produzir a máquina por conta própria. E nesse ponto é importante ressaltar que a Sony já tinha sido rejeitada pela Nintendo antes disso, e o fracasso da proposta de parceria com a Sega fez a gigante japonesa decidir criar sua própria máquina. Curiosamente, naquela época, a empresa não tinha uma ideia muito clara sobre o que o PlayStation viria a ser, mas conforme contou Shigeo Murayama, o CEO da Sony Computer Entertainment da época, foi Virtua Fighter que acabou dando a eles uma direção. O japonês até declarou: com uma sincronia incrível, a Sega salvou nossa pele. Voltando às cruzadas do Tom Kalinske, logo após a ideia da parceria com a Sony ter sido recusada, ele entrou em contato com uma empresa chamada Silicon Graphics, SGI, uma especialista em computação gráfica. Conforme relatou o executivo, a SGI tinha inventado um chip que seria ótimo para um videogame. Rapidamente, uma reunião foi marcada e Kalinske foi com seus possíveis parceiros até o Japão com vistas a apresentar tudo para os chefões. Na primeira reunião, o pessoal da Sega apenas disse que o chip era interessante, mas era grande demais e tinha algumas características que não eram boas o bastante. Com base nesse feedback, o pessoal da SGI voltou a trabalhar em sua criação e acertou todos os pontos levantados pelos técnicos da Sega com o intuito de fechar a parceria. No entanto, em uma segunda reunião, os gestores da gigante japonesa voltaram a recusar a solução apresentada pelos possíveis parceiros. E essa recusa é interessante, pois parece que aquela questão de os japoneses estarem ressentidos com o sucesso dos americanos da Sega acabou saltando aos olhos de algumas pessoas que estavam envolvidas na negociação. Nesse sentido, Joe Miller, executivo da Sega que acompanhou as reuniões, afirmou que o negócio fracassou por conta do princípio de Nia, ou seja, o princípio do não inventado aqui, que versa sobre uma aversão a ideias que vêm de fora. No fim das contas, a SGI foi rejeitada pela Sega e não sabia o que fazer com
seu produto, mas seguiu uma sugestão dada por Kalinske e apresentou o chip à Nintendo. Algum tempo depois, uma reunião rolou e o Nintendo 64 nasceu. Então, como você deve ter notado, as decisões da Sega acabaram criando os monstros que devoraram o Sega Saturno. Ao rejeitar a Sony e apresentar a ela o lendário Virtua Fighter, a empresa impulsionou o processo de criação do PlayStation. Ao rejeitar a SGI, a empresa abriu o caminho para a produção do Nintendo 64. E como eu já destaquei, é difícil a gente entender o que se passava na cabeça dos executivos japoneses da Sega na época, mas parece que havia realmente uma necessidade de criar a máquina por conta própria, talvez para poder afastar as dores de um orgulho ferido. Agora, se você acha que essas foram as únicas decisões equivocadas dos executivos japoneses, continue comigo, pois a novela ainda tem muitos dramas. Ok, até agora já sabemos que o Sega Saturno foi idealizado para ser um poderoso console 2D de 32 bits, mas o impacto do Virtua Fighter acabou forçando algumas alterações no projeto. Por hora vamos ficar com isso gravado nas nossas mentes, pois temos que falar sobre o tal do 32X. Como eu destaquei no início deste vídeo, o livro Sega Hard Senki, escrito por Yosuke Okunari, apontou o 32X como a principal causa do fracasso do Sega Saturno e da própria Sega em relação à produção de consoles. No livro, Okunari afirma que esse periférico, criado para estender a vida útil do Sega Genesis, acabou exigindo muitos recursos da Sega em termos de dinheiro, matéria-prima e pessoal. Daí, quando os gestores da empresa perceberam que o produto estava fadado ao fracasso, eles tentaram voltar suas atenções para o novo console. Assim, segundo o japonês, a empresa não pôde focar inteiramente na nova máquina e tampouco pôde proteger a máquina anterior de ficar com uma mancha em seu histórico. E isso nos leva a uma pergunta simples: por que a Sega resolveu investir nesse produto se já estava com uma máquina a caminho? De acordo com diversas fontes, podemos dizer que os gestores da empresa ficaram com medo de arriscarem uma transição geracional muito drástica e decidiram se proteger de diversas formas. Tecnicamente, a ideia do 32X era oferecer aos players uma entrada mais barata na era dos 32 bits e ainda manter a forte base de jogadores do Mega Drive nos Estados Unidos, preparando o terreno para a chegada do Sega Saturno. Além disso, Hayao Nakayama, o CEO da Sega na época, estava preocupado com a estreia do Atari Jaguar e exigiu que seus subordinados encontrassem uma solução para não perder espaço para a máquina da Atari. Nesse momento, o japonês se deparou com duas propostas: a ideia do 32X, apresentada pelo americano John Miller, e a ideia de uma espécie de Mega Drive Pro, apresentada por Hideki Sato. Dessa vez, a solução americana foi a escolhida e a estreia oficial aconteceu em novembro de 1994, lá nos Estados Unidos. Vale lembrar que a estreia japonesa do Saturno também aconteceu em novembro de 1994, mas a estreia nos Estados Unidos estava planejada para setembro do ano seguinte, ou seja, o 32X seria usado para preencher essa lacuna de quase 10 meses. De todo modo, o importante para a nossa história é saber que, como afirmou Yosuke Okunari, o produto foi um fracasso. Não à toa, a Sega encerrou sua produção em outubro de 1995. E sim, parece que essa decisão foi tomada de forma tardia, pois o Saturno acabou largando atrasado na corrida pela conquista do mercado norte-americano. Retomando do ponto em que paramos após a Sega rejeitar as propostas da Sony e da SGI, temos um Sega Saturno que foi criado com base em um projeto inicial focado em 2D, mas depois ganhou alguns recursos 3D bem básicos. Até então, a Sega estava confiante. Aí veio o anúncio do PlayStation. Inspirada pelo Virtua Fighter da Sega, a Sony apresentou sua máquina lendária e deixou claro que seu produto iria dar uma ênfase maior ao 3D. Em outras palavras, o console iria entregar aquilo que os players da época já estavam desejando. De acordo com alguns relatos, o CEO Hayao Nakayama ficou possesso após a apresentação do PS1 e ainda conseguiu obter alguns dados do concorrente. Com isso, ele teve a certeza de que o Saturno não teria como competir. Assim, faltando cerca de um ano para a data de lançamento planejada, o executivo exigiu que o Away Team desse um jeito de fazer o Saturno rodar jogos tridimensionais com uma capacidade semelhante à do PlayStation. Para tanto, a Sega firmou um acordo com a Hitachi e Hideki Sato propôs um sistema com 2 processadores, o que foi uma solução bem arrojada, já que isso não era comum nem mesmo nos computadores da época. E o fato é que essa decisão para o círculo interno da Sega foi boa, já que a empresa tinha um grande know-how na produção de jogos 2D e a máquina seria capaz de evitar o desperdício desse conhecimento e ainda assegurar trabalhos mais arrojados com construções 3D. Porém, a solução não foi muito interessante para as produtoras de jogos da época. De acordo com o próprio Yu Suzuki, criador do Virtua Fighter, um único processador teria sido uma solução melhor, pois poucos programadores da época seriam habilidosos o suficiente para trabalhar com 2 processadores e extrair o melhor deles. Com isso, a gente acaba chegando a mais um fato que acabou sendo crucial para o fracasso do Saturno, ou seja, sua estrutura interna era pouco amigável e acabou afastando muitas desenvolvedoras. Isso até explica por que a quantidade de jogos criados para o Saturno foi bem menor do que a quantidade produzida para o PlayStation. De qualquer forma, podemos dizer que a solução proposta por Hideki Sato foi aprovada e a máquina entrou em sua fase final de produção. Segundo alguns especialistas, com os 2 processadores e certas decisões tomadas pelo time de desenvolvimento, a principal diferença entre o Saturno e o PlayStation acabou sendo a forma como os polígonos
polígonos eram produzidos. Isto é, o console da Sony gerava polígonos triangulares e o da Sega polígonos quadrados. Na prática, isso produzia algumas diferenças no visual dos games. E claro, não podemos nos esquecer de que o console continuava sendo extremamente poderoso para construções 2D. Na verdade, durante a quinta geração, ninguém superou o Saturno nesse quesito. Vale ressaltar também que, em 1993, com vistas a se preparar para a estreia da máquina, a Sega reorganizou seus estúdios internos e criou vários times focados na produção dos jogos de estreia. Nesses trabalhos iniciais, clássicos como Panzer Dragoon, Clockwork Knight, Sega Worldwide Soccer, entre outros, acabaram nascendo. Assim, em janeiro de 1994, a primeira apresentação do Sega Saturno rolou em um vídeo interno da Sega e 5 games foram citados, mas poucos detalhes foram revelados. No mês seguinte, a apresentação foi mais interessante e os clássicos Virtua Racing e Virtua Fighter foram confirmados. Depois tivemos mais algumas apresentações pouco reveladoras, mas no dia 2 de junho de 1994, o Saturno apareceu na feira Tokyo Toy Show, mas o protótipo não era funcional, pois a Sega ainda não tinha conseguido ajustar a placa para caber dentro da máquina. Isso gerou uma situação estranha, na qual os controles estavam ligados a placas externas localizadas em outro recinto. De todo modo, a frase High Performance CD-ROM Cartridge Entertainment System acabou chamando a atenção e deixou claro que o console teria uma entrada para CDs e outra para cartuchos. Porém, os cartuchos não vinham com jogos. Com eles, você podia fazer um backup dos seus saves ou expandir o poder de fogo da máquina, com alguns boosts na memória RAM. No fim das contas, o Sega Saturno, aos trancos e barrancos, ficou pronto e sua estreia aconteceu no dia 22 de novembro de 1994, lá no Japão. E é justamente a partir desse ponto que a história fica quente. Após ter alterado o projeto do Saturno em várias ocasiões e ter dado munição para os seus concorrentes, a Sega finalmente promoveu a estreia do console. Alguns dias antes, o 32X tinha estreado nos Estados Unidos, mas o polêmico periférico ainda não tinha fracassado a ponto de estragar a festa da gigante japonesa. E sim, a festa foi grande. Para você ter uma ideia, em apenas 24 horas, um lote com 200 mil consoles foi vendido e cerca de 98% dos compradores também levaram o Virtua Fighter para casa. De olho nas movimentações da Sony, a Sega aguardou pelo lançamento do PlayStation para liberar um segundo lote. No dia 3 de dezembro de 1994, esse lote foi liberado junto com a versão japonesa do 32X em uma tentativa de ficar em destaque nas mentes dos consumidores, mas o periférico não chamou a atenção dos japoneses e foi deixado de lado. Mesmo assim, o Saturno continuou bem e fechou o ano à frente do seu competidor direto, com mais de 500 mil unidades vendidas. No ano seguinte, a Sony ajustou sua estratégia e conseguiu obter o apoio de mais desenvolvedoras, expandindo assim a oferta de jogos, mas o Saturno continuou dominando o mercado japonês e a chegada de novos games, inclusive do lendário Virtua Fighter 2, teve um impacto muito positivo nas vendas. Outra movimentação interessante foi o conjunto de comerciais protagonizados pelo personagem Segata Sanshiro. De modo geral, esse judoca fictício dava uma surra naqueles que não estavam jogando com o Saturno, e no fim das contas essa figura caricata ajudou a deixar o console mais popular e ainda se tornou um grande ícone da cultura japonesa. E o mais interessante é que o sonho da Sega acabou sendo concretizado, ou seja, a desenvolvedora conseguiu fazer sucesso em sua terra natal. Para você ter uma ideia, o console foi descontinuado nos Estados Unidos em 1998, mas continuou vivo no Japão até o ano 2000. De acordo com os relatos da época, o saldo final de unidades vendidas ficou em cerca de 5,8 milhões. É bem verdade que depois o PlayStation acabou levando vantagem e fechou sua vida útil com mais de 20 milhões de unidades vendidas em território japonês, mas os resultados do Saturn renderam a ele uma segunda posição no ranking, já que o Nintendo 64, outro concorrente da época, concluiu sua história com 5,5 milhões de unidades vendidas na Terra do Sol Nascente. Diante desses números, a gente pode até perguntar, mas como o console acabou sendo considerado como um grande fracasso? E a resposta, novamente, é péssimas decisões tomadas pelos gestores da Sega. Empolgados com o sucesso do console no Japão, a Sega começou a se preparar para liberar a máquina nos Estados Unidos e aquele clima de ressentimento que eu já citei acabaria afetando alguns julgamentos mais uma vez. Segundo conta a história, em março de 1995, Tom Kalinske preparou uma campanha de lançamento e criou o chamado Saturn Day, ou seja, a data de estreia do console no sábado do dia 2 de setembro. Daí, a Sony chegou e agendou o lançamento do PlayStation para o dia 9 de setembro, 7 dias depois da chegada do Saturno. Reagindo a isso, Hayao Nakayama resolveu mudar os planos e ordenou que Kalinske alterasse a data de estreia para o mês de maio, com a intenção de ganhar terreno em relação à Sony. Conforme foi confessado por Kalinske, ele achou que o lançamento do Saturno foi apressado e que a empresa continuaria muito bem se seguisse focando nos jogos de 16 bits por mais um ano. No entanto, Nakayama não quis saber e, para a surpresa de todos, o Sega Saturno foi anunciado na E3 de 1995 e já foi lançado no mesmo dia da revelação. O preço da máquina foi fixado em $399 e havia 5 jogos disponíveis na época: Panzer Dragoon, Clockwork Knight, Pebble Beach Golf Links, Daytona USA e Worldwide Soccer
Soccer. E como não poderia deixar de ser, esse lançamento apressado acabou gerando muitos problemas. Afinal, não havia muitos consoles disponíveis em estoque e a quantidade de jogos de estreia era bem pequena, o que manchou ainda mais a desgastada reputação da Sega nos Estados Unidos, lembrando que nessa época o 32X já estava fazendo estragos. Para completar, na mesma E3 de 1995, a Sony fez uma apresentação que entrou para os anais da história gamer como o dia em que um console foi assassinado com um único número. Isto é, Steve Race, diretor de desenvolvimento da Sony, subiu ao palco para falar sobre o PlayStation e seu discurso foi, abre aspas, 299. O que veio após isso foi um conjunto de decisões equivocadas, divergências entre a Sega of America e a Sega do Japão, ações exageradas para tentar recuperar frações do mercado, mudanças de preço apressadas, comerciais ridículos, cancelamentos de jogos já anunciados para o mercado ocidental e por aí vai. Para completar, as desenvolvedoras da época começaram a se recusar a produzir jogos para a máquina, por conta do hardware complexo. Em resposta, a gigante japonesa até chegou a produzir ferramentas que facilitavam um pouco as coisas, mas o resultado final não foi muito relevante e se tornou comum os players começarem a pedir por portes dos jogos do Saturno para o PlayStation. De acordo com os relatórios da época, em 4 meses, o Sega Saturno vendeu cerca de 80 mil unidades nos Estados Unidos, enquanto o PlayStation vendeu 100 mil unidades em seu dia de estreia. Quando o Virtua Fighter 2 foi lançado, as coisas até ficaram um pouco mais animadoras, mas o declínio na popularidade da máquina não pôde ser contido. Piorando a situação, em 1996, a Nintendo entrou na briga com o seu Nintendo 64 e a gordura que a Sega tinha para queimar foi se extinguindo. Para você ter uma ideia, em 1998, o Saturno chegou a vender menos do que o Super Nintendo nos Estados Unidos, e foi em novembro desse ano que seu fim em solo americano foi decretado. Se levarmos em consideração tudo o que rolou, fica claro que o 32X pode mesmo ter contribuído para o fraco começo do Saturno nos Estados Unidos, mas, na essência, o que causou o fracasso do console foi a péssima gestão. Afinal, foram as decisões dos gestores da gigante japonesa que deram vida ao 32X, que aprovaram um projeto pouco acessível para os desenvolvedores, que recusaram propostas que poderiam ter dado vida a máquinas muito melhores. Enfim, foi a Sega que matou o Saturno e o 32X foi apenas um dos pregos do caixão. Apesar de ter fracassado nos Estados Unidos, o Saturno foi o console mais bem sucedido da Sega lá no Japão e também conseguiu obter bons resultados em um pequeno grupo de países, sendo o Brasil uma dessas exceções. Para quem não se lembra, a Tectoy tinha uma parceria com a gigante japonesa e o console chegou ao nosso país antes da estreia nos Estados Unidos. O primeiro lote distribuído por aqui contou com cerca de 700 unidades e o preço não era nada legal, R$800 na época em que o salário mínimo recém-atualizado ficava na casa dos R$100. E por incrível que pareça, o console até ficou ao alcance de muita gente. Aliás, por conta da presença da Tectoy em território nacional, os brasileiros tiveram acesso a algumas novidades que apenas os japoneses tiveram, como foi o caso da versão Skeleton da máquina e de alguns jogos que nunca foram lançados nos Estados Unidos. Vale ressaltar também que o console só não fez mais sucesso no Brasil, pois seu sistema anti-pirataria exigiu um desbloqueio muito caro, o que não aconteceu com o PlayStation. Assim, achar jogos para o console da Sony era muito mais fácil e econômico. E isso é apenas um fato da época e não uma apologia à pirataria, ok? Em suma, o Saturno não foi um fenômeno aqui no Brasil, mas marcou as memórias de muita gente e alguns relatórios estimam que mais de 1 milhão de unidades foram vendidas no nosso país, o que seria mais de 20% de todas as vendas feitas fora do Japão. Como pôde perceber, no início da década de 1990, a Sega tinha construído alicerces sólidos o bastante para garantir uma transição geracional muito mais tranquila. Porém, o primeiro projeto do Saturno foi feito com base em uma ideia que não considerou a revolução 3D e isso acabou forçando os gestores a tomarem decisões que não favoreceram a máquina. Em dado momento, a gigante japonesa teve a oportunidade de se aliar à Sony, mas acabou rejeitando a proposta. Logicamente, não tem como a gente saber se a parceria teria dado certo e não podemos reclamar, pois o PlayStation nasceu da rejeição da Sega e a máquina proporcionou memórias incríveis para toda uma geração. Depois, a Sega rejeitou uma proposta que deu munição para a Nintendo e criou o polêmico 32X para tentar frear um possível avanço do Atari Jaguar. E claro, todas essas decisões, somadas à correria para lançar o produto, acabaram contribuindo para os dramas que marcaram toda a novela. Como uma espécie de prêmio de consolação, a empresa ficou com os resultados positivos que o Saturno conseguiu alcançar no Japão e algumas ideias que acabariam sendo aplicadas no Sega Dreamcast. Quanto aos players da época, podemos dizer que muitos ainda guardam o console com carinho em seus corações graças a alguns jogos lendários. Lembrando que entre 1994 e 2000, a máquina foi o lar de 1.300 títulos, sendo que muitos deles, infelizmente, nunca saíram do Japão. E assim chegamos ao fim da história do Sega Saturno, um console que tinha potencial para fazer muito mais, mas acabou sendo destruído por sua própria criadora em uma série de decisões questionáveis.